Imagine uma criança com autismo nível 1 de suporte, que está passando por dificuldades emocionais, de flexibilidade psicológica e tudo mais. O que você faria para ajudá-lo? Se você não sabe essa resposta, vamos ver uma alternativa hoje no vídeo. A gente vai discutir sobre ACT, a terapia da aceitação e compromisso. A ACT, ACT, como está escrito aqui na tela, é uma terapia comportamental que foi criada na década de 80 pelo Reis, esse carinha aqui. Ela é uma abordagem terapêutica baseada na análise do comportamento, da ciência comportamental, e ela é baseada em outra teoria, que talvez vire um vídeo aqui no canal, que é a teoria dos quadros relacionais, ou das molduras relacionais, enfim, a RFT. Se você quiser vídeo sobre RFT, comenta aqui nesse vídeo que a gente faz outro depois, tá? A RFT, ela vai explicar como a gente aprende, como que a gente cria relações entre estímulos, eventos e tudo mais. E aí a ACT pegou esses princípios da RFT e aplicou de um modo terapêutico para ensinar flexibilidade psicológica. Esse é o principal conceito da ACT. Ela se baseia num que a gente chama de Hexaflex. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tá aparecendo aí na tela o Hexaflex para vocês, mas o Hexaflex são 6 orientações que a flexibilidade psicológica tem que seguir para ser efetiva, né? Então, as 6, né? Introdução livre seria o momento presente, valores, ação comprometida, eu como contexto, a desfusão cognitiva e a aceitação. Esses 6 princípios, eu vou falar sobre cada um rapidinho. Então vamos falar sobre cada um dos princípios, né? Começando pela aceitação. Em linhas gerais seria aceitar os sentimentos e os pensamentos como eles são, sem ficar fazendo cabo de guerra entre eles, sabe? Para cada um dos componentes do Hexaflex vai aparecer uma imagem que é uma metáfora para vocês entenderem melhor, tá? Nesse caso aqui da aceitação seria um cabo de guerra. Então a ideia é que você pare de ficar lutando contra os pensamentos que você tem, os sentimentos que você tem, e aceite que eles fazem parte da vida. Então isso parece muito abstrato, mas é possível fazer ensinos para ensinar isso. Então alguns exemplos de atividades, ó, vou mostrar algumas para fazer. Então, ó, ensinar por aluno que todo mundo se sente mal, fazendo exercícios que ele entenda, como a família, como os pais, cuidadores, professores, enfim. Também tem esses sentimentos negativos, diversas atividades que envolvam o aluno entender que é normal sentir aquilo ou pensar certas coisas, em vez de ficar lutando ou querendo não pensar daquele jeito ou enfim, de algum modo ser incongruente com os sentimentos ou pensamentos que tem. O segundo princípio do Hexaflex é a desfusão cognitiva. A ideia principal, como vocês estão vendo aí, é ensinar para o aluno que os seus pensamentos são apenas pensamentos. A ideia é que, mesmo quando eu penso coisas negativas ou coisas ruins, eu não preciso necessariamente fazer essas coisas. Tem uma desconexão entre o que eu penso e o que eu faço, né? Eu não posso ser refém de todos os meus pensamentos ou agir por impulsividade. Isso é muito difícil para algumas crianças com autismo, não ter essa flexibilidade, né? Então você pode ensinar, por exemplo, para ele técnicas de como controlar pensamentos, né? Que são eventos encobertos. Tem uma técnica bem bacana que chama dragão de papel. Eu faço um dragão feroz e tudo mais, e vou fazendo descrições para que ele vá imaginando esse dragão. E aí depois de certo tempo eu digo, mas esse dragão é de papel. Ou seja, todo aquele monstro que a gente tinha criado, dizendo que o dragão era feroz e tudo mais, virou um dragãozinho de papel. E rapidamente acabou, né? Então, todo o medo e ansiedade que ele tinha conseguiu ser superado por apenas uma mudança nessa perspectiva. Então, trabalhar a desfusão nesse sentido também ajuda o aluno a entender que ele não precisa ter medo dos pensamentos. Eles vão estar lá acontecendo, mas na hora de me comportar eu posso agir de outro jeito. Então, a metáfora para vocês entenderem a desfusão seria como fosse uma bomba sendo desarmada, né? Então, o pavio está aceso, mas você não precisa esperar chegar até o final. Você vai lá e corta o pavio. Então, apesar do pavio continuar queimando, ele não vai atingir a bomba. Ou seja, seu pensamento não vai controlar seu comportamento. O terceiro ponto do Hexaflex é a consciência do momento, né? Também chamada de mindfulness, que pode ser trabalhada de diversos modos, né? Você pode fazer, por exemplo, técnicas de meditação, de atenção plena. Por exemplo, a gente pode ensinar o aluno a se concentrar na própria respiração, ou a fazer meditação, enfim. A gente vai ensinando para o aluno como sair um pouco daqueles pensamentos intrusivos, dos pensamentos obsessivos, né, que alguns alunos têm, e se focar no agora, né? Então é uma técnica de atenção, é para o aluno aprender a observar o próprio corpo, os próprios pensamentos também, em vez de ficar pensando em um mundo abstrato ou fazendo especulações sobre o futuro, né? A metáfora para a consciência do momento presente seria, por exemplo, você observando folhas passando por um rio. Você acha uma folha bonita e ela está indo embora. Em vez de você ir lá tentar buscar aquela folha que já passou, você pode simplesmente aproveitar todas as outras folhas que estão vindo e que também podem ser bonitas, né? Então você não precisa necessariamente ficar correndo atrás de uma coisa, sendo que muitas outras na vida vão acontecer de bonitas, né? Então você tem que focar no aqui e agora. O quarto ponto do Hexaflex é o eu como contexto, ou self como contexto, depende muito da tradução que você está vendo. Mas esse self como contexto seria separar quem a gente é
do que a gente imagina ser. Então é muito comum que crianças, principalmente crianças com autismo, tenham essa idealização do que deveriam ser, né? Ah, eu quero ser um menino bom, eu quero ser não sei o quê, enfim. Várias especulações de talvez coisas que a cultura implemente, sabe? O que os pais pedem, o que os professores exigem, enfim. A ideia é, primeiro, reconhecer as limitações que eu tenho atualmente, me livrando um pouco dos rótulos, né? Isso seria uma evitação de julgamento. Por exemplo, o aluno poderia dizer algo como: ah, eu sou péssimo em matemática. Ou então, ah, eu não sou bom em fazer amigos. Essas crenças limitadoras podem fazer com que o aluno tenha dificuldade em se relacionar quando ele for para o ambiente natural, porque ele já vai com uma negatividade ali, né? Ele já vai com a ideia de que não vai conseguir ou que ele é incapaz daquilo. Sendo que, na verdade, a ideia é que ele entenda que ele tem um self, né? Um eu, que é um eu ideal e um eu que é um eu real, que é como ele é de verdade. Então, a ideia é fazer com que o aluno se ligue a esse eu real, a esse self enquanto contexto, né? Que ele entenda que mesmo ele tendo limitações, ele pode superá-las, né? Ele não está preso a um rótulo ou não está preso a um self que foi idealizado, né, por outras pessoas ou por ele mesmo. A metáfora para o self como contexto, que está aparecendo aí na tela para vocês, seria como se fosse uma árvore de Natal, né? Então, algumas pessoas dizem que tem bolinhas, outras pessoas dizem que tem presentinhos, outras dizem que tem uma estrelinha, mas mesmo que ela não tenha nada disso, ela continua sendo uma árvore. Então, a ideia do self como contexto é cada um pensa como você deveria ser, mas no fundo, a sua essência, quem você é de verdade, você sabe. O quinto ponto do Hexaflex são os valores, né? O que é que importa para o aluno, né? Para crianças pequenas, esses valores às vezes são até mais ligados a itens tangíveis, né? Por exemplo, um valor para um aluno pode ser: ah, eu quero brincar com todos os melhores carrinhos que existem. Ou então, ah, eu quero comer todos os sabores de chocolate do mundo. Pode ser algo simples assim. Para adolescentes ou adultos, os valores são maiores, né? Geralmente, quando você tem uma compreensão mais complexa, você pode achar que, ah, eu quero ser uma boa pessoa, eu quero ter uma família, sei lá, eu quero ter uma namorada, dependendo de como seja a pessoa, namorado ou namorado, né? Esses valores são é o que norteia, né? A ideia é que a gente ensine para o aluno que toda ação que ele faz tem que ser baseada em seus valores. Ele não pode agir contra os seus princípios. Ele não pode agir com hipocrisia, ele não pode agir de modo a contradizer aquilo que ele busca. Então, por exemplo, a ideia é conscientizar o aluno. Se ele, eu quero fazer sempre bons comportamentos, mas aí agora eu tô, sei lá, tô gritando, tô tratando mal minha mãe ou meu pai. Então, essa é uma ação que vai contra os valores. E a gente conscientizando o aluno, sempre na busca por esses valores, a ideia é que ele vá mudando o comportamento de acordo com o que ele planeja, com o que ele espera, né? Se isso for mal trabalhado, um adendo aí, pode entrar em conflito com o que a gente acabou de ver do self-idealizado, né? Então, o aluno pode achar que, eu quero ser tal coisa, e aí ele se comporta para isso, mas ele não age de acordo. Então a ideia é que tem um equilíbrio entre essas metas e o self real, quem ele é de verdade, né? Então os valores servem para dar esse equilíbrio. A metáfora para os valores seria algo como uma viagem. Eu me programo para viagem, organizo um dinheiro e tudo mais e quero ir para um destino. Aí no meio do caminho eu vejo um posto, vejo uma lanchonete, vejo um parquinho e tudo mais e quero estar parando em todo canto. Se eu ficar parando em todo lugar nesse caminho, se eu não souber o meu destino, onde eu quero chegar, eu vou acabar consumindo todos os meus recursos em coisas paralelas e vou acabar esquecendo o objetivo final. Então a ideia é como se fosse uma viagem bem concluída. Se você tem valores fortes, você segue eles e vai até o fim. Por fim, o sexto e último passo do Hexaflex é as ações comprometidas. O aluno tem que ter ações que vão de encontro, que vão buscando esse caminho que ele quer dos valores, né? Então, se o aluno, por exemplo, quer ser uma boa pessoa, ele tem que tomar comportamentos que sejam indicativos de que ele vai ser uma boa pessoa, né? Isso é importante ensinar para o aluno. Então, talvez ele descrever rótulos seja uma boa lição para aqui. Então, se eu digo, como é que é uma pessoa organizada? O que uma pessoa organizada faz? Aí ele vai lá e descreve comportamentos que uma pessoa organizada tem. Então, ele consegue observar esses comportamentos para poder seguir, né? Quando você tem só uma ideia, só um rótulo, é muito difícil de ter prosseguimento. Mas quando você sabe o que você tem que fazer, quando você sabe os comportamentos a se seguir, fica muito mais simples. A metáfora para ação comprometida seria algo como andar de bicicleta. Você sabe o que você tem que fazer. Quando você começa a agir, talvez seja difícil. Você cai algumas vezes. Mas como você já sabe o que você tem que fazer para conseguir andar, não tem outro caminho a não ser continuar tentando. A ação comprometida seria: bem, eu sei que não vai ser fácil, mas eu tenho que tentar porque é assim que se consegue. Como vocês perceberam pelos valores aí que eu mostrei no vídeo, a ACT não é algo simples de ser ensinado. O aluno precisa ter certas molduras relacionais bem estabelecidas, que tem a ver com RFT, que eu comentei no começo. É uma intervenção, ela é muito mais usual para alunos que têm ali nível 1 de suporte, que tem pouca dificuldade de linguagem ou algo do tipo, tá? Então, não é uma terapia que possa ser usada, por exemplo, para qualquer aluno com autismo. Já vi muitos profissionais aplicando ACT para alunos que não têm um perfil e que acabavam não se aproveitando da intervenção, né? Se tivesse um caminho de intervenção para dizer a vocês, seria o seguinte: invistam bastante em habilidades cognitivas, em o aluno fazer molduras relacionais melhores, né? O aluno aprender oposição, aprender igualdade, aprender hierarquia, enfim. Diversos componentes aí de RFT, para depois começar a ACT, tá? Pode até ser em paralelo também, dependendo do perfil do aluno. Não precisa ser necessariamente nessa ordem.
mas é preciso ter certos pré-requisitos para que a ACT funcione. É muito comum, quando vocês forem se aprofundar no assunto, que vocês vão ver alguns exercícios que você pensa, nossa, esse exercício é bem difícil, talvez até eu encontrasse dificuldade. Então, é preciso ter aí um repertório bem elaborado, bonitinho, para poder ter um ACT efetivo. A ACT está crescendo muito na área recentemente, é uma terapia que vem ganhando bastante força. O principal método de funcionamento da ACT é o uso de metáforas, né? Metáforas, essas representações, fazem com que o aluno traga desse mundo que é mais abstrato, que são o mundo dos sentimentos, esse mundo que está por dentro da pele, né? Como diria Skinner. Ele traga desse mundo mais abstrato para o mundo real. Então, bem, é isso. Esse é um vídeo introdutório sobre ACT. Não vamos conseguir esgotar esse assunto, com certeza. Se vocês quiserem outro vídeo sobre ACT, comenta aqui embaixo também. Se quiserem o de RFT, lembrando, comenta. Ou se quiser qualquer outro vídeo também, deixa aqui nos comentários. Não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais. Temos Instagram, TikTok, temos tudo. Só não temos Kawaii ainda, mas logo, logo teremos. Então é isso, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, gente.